Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima noite. Vamos aí esperar o Instagram notificar que nós estamos aqui ao vivo, mais uma noite com os nossos encontros agora noturnos. Que maravilha! Você que está chegando, vou pedir para você encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Hoje o tema da nossa live é movimentando o conhecimento. Vamos lá. Vou fixar aqui o comentário. Você que vai assistir depois no gravado também fez sentido, né? Se for fazendo sentido aí para vocês que estão aqui, já vai deixando o coraçãozinho, que é para o Instagram notar que nós estamos aqui e entregar essa live para que mais pessoas possam estar com a gente. Que bom, olha só. E olha só como é interessante, né? Movimentar o conhecimento. Tudo bem, Fabi? Boa noite, seja bem-vinda. Como que é esse movimentar o conhecimento? Hoje, a gente tem um excesso de informações. A gente tem a internet ao nosso favor, a gente tem tudo na palma da mão, tudo ali. A gente vai buscando, vai fazendo as perguntas, o Google tem ali algumas respostas, ele não tem resposta para tudo. Tem muita informação hoje. O que acontece? A gente vai enchendo a nossa mente de conhecimento, de informação, fica aquele excesso. A gente vai, né, vendo, lendo, acompanhando muita coisa, a gente vai assistindo vídeos e isso, a gente compra curso, às vezes não faz o curso. Tem pessoas que falam, nossa, eu tô aqui cheio de livros, mas os livros estão aqui, eu nem chego a abrir os livros. E a gente fica sempre nesse movimento, sem perceber, de uma maneira super automática. Muitas pessoas, a gente acaba seguindo muitas pessoas. E aí vou colocar, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Ah, porque o fulano leu aquele livro, mudou a vida dele, porque o fulano fez determinada terapia, mudou. Mas o que será que realmente muda quando a gente coloca esse conhecimento para movimentar, quando a gente coloca toda essa consciência, né, com ação, quando a gente faz essas modificações, essa mudança de postura, as coisas começam, né? A vida começa a acontecer, porque não tem como ficar numa postura passiva, consumindo os livros, né? E assistindo as lives aqui. De tudo que vocês já me acompanharam, o que você colocou em prática? Eu vejo, né? Eu consigo perceber quando eu vou atender alguém, quando alguém fala comigo, pelas perguntas, o quanto eu percebo que vocês já estão com a mudança da narrativa. Eu acho que é uma das coisas primeira que muda é a forma como você fala, o posicionamento. Ah, porque eu agora estou deixando de julgar os meus pais, eu deixo de julgar as pessoas, eu acabei, não estou mais me colocando no lugar que eu me colocava. Ah, eu não sou mais a mãe da minha mãe. Então a gente vai fazendo esses movimentos na nossa narrativa, a gente começa a mudar a forma de falar. E quando a gente começa a mudar a forma de falar, a gente vai se ouvindo, porque é muito importante, né? Hoje eu atendi algumas pessoas e uma delas falaram assim: nossa, o que eu tô falando para você que eu não tinha me dado conta. Então não tem como a gente ficar nesse excesso, né, de conhecimento, de buscar e consumir e absorver, ficar nessa obesidade mental que foi que eu perguntei para vocês e não colocar para fora, não falar, não trazer para sua terapia, não tem como, você não muda a sua postura, você não aplica e como é que fica, né? Como é que você vai ter um resultado diferente com os mesmos comportamentos? E aí eu trago aqui o meu movimento, né? Como que eu comecei a fazer esse movimento do conhecimento? Eu sempre, né? Quem me acompanha aqui sabe que o conhecimento das constelações, eles foram um plus a mais, tanto na minha carreira como na minha vida. Quando eu estava lá, naquele encontro de constelação que a minha amiga Silvana me chamou, que eu comecei a ver aquelas pessoas representando. Ah, mas fulano vai, então chama uma pessoa para representar o pai, chama uma pessoa para representar a mãe. Que eu fui olhando aquilo, eu falei, gente, que interessante o quanto esse campo sistêmico, esse campo de informações que a gente tem disponível para a gente, que até então eu não conhecia, o quanto ele foi rico no sentido de mostrar para mim qual era o meu lugar, o que estava acontecendo.
E foi interessante que eu falei assim, não, eu quero fazer, eu quero abrir a minha constelação, eu nem sabia de... Eu até falei no grupo para as meninas, e falando em grupo, quarta-feira, às 7h30, a gente tem o grupo online com o tema de dependência emocional. Então, lembrem-se que a inscrição é até amanhã às 18h. Então, como foi, né? Eu quero contar um pouco para vocês o quanto foi importante esse conhecimento da constelação, porque a gente até fala assim, nossa, eu começo, né, com esse conhecimento, vocês assistindo aqui, vocês acabam trazendo na narrativa esse conhecimento, essa mudança. Ah, eu estava ali pontuando a minha mãe porque eu estava fora do meu lugar, eu estava fazendo algo que não era da minha função, então se eu estava no lugar de mãe, eu era filha, então sabe toda aquela problemática que se você não vivenciar ela na prática, não serve para nada você saber se, então eu estava fora do lugar, e aí? Então a gente abre a nossa constelação, você vê ali qual que é o seu lugar, toda aquela situação ali se mostrando, mas você não coloca nada em prática. Então eu estava assim, muito fora do meu lugar, não cheguei próximo ali na minha primeira constelação, próximo dos meus pais, mas e aí? O que eu vou fazer depois com tudo isso? Com tudo aquilo que eu acessei? Então, quando a gente coloca as pessoas para ficarem à frente da vida delas e elas, nossa, isso me causa medo. Frente ao sucesso, a gente coloca uma pessoa para representar o sucesso e a pessoa, né, a própria pessoa olha para o sucesso dela, olha para a vida. E aí ela se sente que assim, nossa, isso é pesado demais, isso me empurra para trás. Aí eu tô olhando para o meu sonho, mas olhar para o meu sonho me causa muito medo, me causa estranheza. O que eu vou fazer com tudo isso? Sim, eu participei da constelação, eu fui lá, eu senti, ou no grupo, eu me coloquei à frente do problema, eu estava muito mais conectada com o problema do que com algo saudável. O que eu vou fazer com tudo isso? Com toda essa informação que eu acesso do campo? Eu vou precisar colocar em prática, então eu vou buscar ali diariamente, um dia de cada vez, aos poucos. Então eu estou naquele lugar, eu não estou conseguindo respeitar aquilo que o outro está escolhendo viver. Eu preciso recuar, eu tenho que dar esse espaço. E aí, como é para vocês? Quando vocês descobrem algo, a postura que vocês estão, o que vocês acabam fazendo? Quando vocês descobrem, sim, eu estava ali controlando muito o outro, eu estava querendo salvar todo mundo, ou eu estava num lugar onde eu precisava ser salvo, uma carência ali muito grande, alguém tem que vir aqui atender as minhas necessidades. Então, aonde que vocês estão hoje e que vocês sim estão colocando esse conhecimento para movimentar, esse conhecimento em prática? Porque senão fica esse excesso, você fica apontando tudo para todo mundo. Nossa, fulano, mas você está sendo a mãe do seu parceiro, você está sendo a mãe da sua mãe. Mas e aí? Até onde que eu vou? Né? A Fabi aqui, nossa, eu querendo salvar todos, querendo levar aquele conhecimento e às vezes a outra pessoa que você quer falar ou quer trazer, ela não está na mesma vibe que você. Tanto Fabi, você falando sobre isso, já lembro da situação quando a gente quer salvar as pessoas que estão no lugar das vítimas, das pessoas que são mais dependentes, eles não têm consciência ou eles não se incomodam. E quando eu representei, quando eu comecei nesse universo das constelações, que eu fiz a minha constelação, que eu comecei a participar, porque aí quando a moça fez a minha constelação, eu falei, nossa, eu quero aprender esse método, né, essa ferramenta, porque eu quero passar isso adiante, isso é muito importante. E para nós psicólogos que trabalhamos muito com a pessoa, porque ela chega, ela traz a narrativa dela, quando a gente tem um estudo sistêmico, a gente consegue, através daquilo que ela está falando, conectar com as histórias sistêmicas, né, com os emaranhados, e foi fazendo muito sentido. Eu comecei a ler os livros do Bert, fui atrás dos cursos, participei, né, dos seminários da Sophie Hellinger, né? Então eu fui assim de uma forma, onde tinha constelação eu ia participar, eu ia treinar o meu corpo, porque a gente acaba sentindo muito o campo, e hoje eu vou atendendo as pessoas, eu já, sabe, a gente vai entrando já no campo, porque o campo é algo que está à disposição da gente, se a gente se conecta. Então, do fato de você vir, marcar uma sessão comigo, ali você já está naquela permissão de eu estou aqui, eu estou disponível, me permita. É claro que eu só vou até onde você me permite.
que eu vá. Então, quando você realmente tem ali aquela disponibilidade através dos exercícios sistêmicos, as situações, as consciências, elas vão se abrindo, mas é aquela questão, é se colocar nesse movimento. E aí eu participei de uma constelação onde eu estive no lugar da pessoa que estava sendo salva. Então, a mulher estava fazendo a constelação e ela estava ali numa constelação de relacionamento e o marido numa postura que ela que cuidava, ela como se ela estivesse no lugar da mãe, cuidando. E ele ali totalmente alheio no campo. Então, eu que estava representando, então você vê, ela já escolheu uma mulher para representar e para vocês perceber o quanto ele estava na energia do feminino e o quanto ele não estava ali conectado àquela história. Ele virava de costas, ele falava, isso aqui eu não quero me conectar, isso aqui não é problema meu. E a pessoa estava ali, ela não queria estar ali. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em querer salvar a outra pessoa, em querer passar o conhecimento. Fulano, não é assim, você não está olhando para a vida. E aí a gente vai entrando numa seara ali, numa situação onde a pessoa, ela tá tão bem ali, do jeito que ela quer viver, e a gente querendo tirar ela do buraco à força, querendo salvar ela de qualquer jeito. Então, você vê, olha só a loucura, a dependência emocional que a gente vai se colocando em querer tirar a pessoa de um lugar que tá muito bom para ela. É nós que estamos incomodados, que ela não tá olhando para a vida, que ela tá olhando para outros lugares, que não seja para onde, olha a arrogância, para onde a gente gostaria que essa pessoa olhasse. Que ela fosse seguir uma carreira, que ela olhasse para os sonhos, para as realizações. Só que esse não era o movimento dela. Então tem muitas questões, né? A gente precisa alinhar com as pessoas que a gente convive, as intenções e as expectativas. Porque às vezes aquela mulher ela estava querendo ir para um lado e o parceiro para o outro. E ela querendo puxar, tirar ele de qualquer forma daquele buraco. E a gente tem que ter essa consciência e respeitar. Eu acredito que o respeito é uma das maiores assim, virtudes que a gente pode ter em olhar e falar, não, o outro ele quer ficar no buraco, ele vai ficar no buraco porque é aquilo que ele dá conta hoje. A gente não consegue tirar, a salvação é única. Não tem como a gente fazer a parte do outro. Olha aqui a Fabi falando. A constelação foi um divisor de águas. Eu estava totalmente fora do meu lugar. Pois é, Fabi. Então, olha como é legal, né? É importante como você se permitiu. Porque tem pessoas que vão, né, para a constelação, vão buscar algo que a pessoa acha que depois que constelou tá tudo bem. Ah, já fiz a minha constelação. Então, o campo vai movimentar, então eu vi aquilo, é aquilo que está ali certo, mas e aí? Né? Então, aí é o meu movimento. Então, se eu vou deixar o outro viver aquilo que ele quer viver, eu vou seguir a minha vida, a minha história. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, colocar essa consciência em movimento. Então, se eu estava fora do meu lugar, opa, eu volto para o meu lugar, eu sento no meu lugar. Aí você coloca a pessoa para sentar no lugar dela, para sentir realmente. Depois a gente vai fazer um exercício, vocês vão sentirem realmente na pele como que é estar no lugar, como eu tô ali, eu tô conectado, é bom, é desconfortável, eu vou colocar uma pessoa para olhar pro dinheiro, pra prosperidade, que é uma das coisas que as pessoas mais querem. Porque o dinheiro resolve tudo na minha vida. E aí a pessoa, se você fala do dinheiro, você dá o dinheiro para ela, não é, né? O problema das pessoas não são o dinheiro, são as relações, o quanto, se ela tiver dinheiro, o quanto o dinheiro vai, de uma maneira indireta, levar ela para o lugar onde ela quer ir. Mas será que ela realmente banca estar naquele lugar? Porque é viver por ela. Muitas das vezes ela vai precisar deixar algumas pessoas ou fazer algumas escolhas. A gente vai precisar renunciar, e aí fica todo mundo atrás do dinheiro, a gente coloca o dinheiro no campo, nem todo mundo está conectado com o dinheiro, né? A Fabi coloca também, muitas amizades se afastaram porque eu queria salvar elas. Olha que loucura, e é loucura mesmo, que bom que você reconhece, né, Fabi? É bom que você tenha essa consciência, mas era inconsciente, porque o conhecimento, ele chega, ele abre as cortinas, né? E aí você fala, nossa, olha só que interessante, eu estou olhando para tudo isso, olha como tudo isso é bom, eu vou olhando. E assim, é muito bom, a constelação ela traz muita coisa, até porque vocês que estão aqui, eu sempre pontuo uma vez ou outra, acho que tem até essa história nos meus destaques, que a primeira constelação colocaram, né?
E assim, quando a gente fala colocar, ele escolhe. Então, escolhe uma pessoa para ser sua mãe, o seu pai, e a pessoa vai falando, vai escolhendo, né? Quem vai representar as suas queixas, até porque o primeiro tema da minha constelação foi as minhas dores articulares. Até então, eu acho que eu não tinha ainda o diagnóstico da artrite reumatoide, da doença autoimune. E aí eu coloquei, eu quero ver então o que isso representa, né? E aí ela falou, agora coloca um representante para o seu pai e coloca um representante para o pai dele. E a moça ela não conhecia a minha história, era a primeira vez que eu estava ali participando do encontro e foi muito interessante que o representante do meu pai e do pai dele se olharam como se eles estivessem se vendo pela primeira vez. E olha só, o meu pai ele não chegou a conhecer o pai dele. Ele veio do Pernambuco muito jovenzinho, eu acho que ele tinha 4, 5 anos, e ele não lembra, né? Não teve aquela interação, a minha avó trouxe ele, e ele não teve o conhecimento. E na constelação foi algo tão emocionante, porque eu via, né? Então as duas pessoas que estavam representando ele e o pai se olhando como se estivessem se vendo pela primeira vez. E esse campo, né? Eu acho que essa constelação ela foi tão forte que eles se olharam e aí foi feito o movimento e eu percebia que a minha representante não chegava perto do meu pai e da minha mãe, porque eu estava num lugar acima, como se eu tivesse que estar ali. Eu tinha a minha representante sentia como se tivesse que cuidar dos pais. Então ela estava no lugar totalmente errado. Então eu estava nesse lugar, né? Então com as dores, o que o campo ali estava me sinalizando? Que eu fora do meu lugar eu adoeço. Quando eu estou fora do meu lugar eu não tenho força para seguir. Então eu nem me aproximo. Então a gente está numa arrogância tão grande, eu ali numa arrogância tão grande que eu não tinha essa percepção, eu achava que estava fazendo certo, porque se eu tivesse no meu lugar, provavelmente eu não teria adoecido. E a doença vem como um símbolo, como algo para que eu vá compreendendo. E aí depois de um tempo, eu atendi uma pessoa do bairro, né, onde eu morava, que ela falou assim para mim: "Nossa, Priscila, já faz um tempo que eu passo com você e eu tenho algo para contar. Mas eu fico até assim sem saber, né, se eu posso falar isso para você ou não". Eu falei: "Não, pode contar". Aí ela falou assim: "Você sabe, né, que o pai, né, o homem que criou o seu pai não é o pai dele". Eu falei: "Não, a gente sabe, são só os pais dos meus tios". Então, porque a minha mãe, ela contando que ela nasceu lá no Pernambuco e ela conheceu a sua avó quando ela era adolescente, né? Então elas eram amigas, né, de adolescência e ela conheceu o pai do seu pai, ela conheceu a história da sua avó. E o seu pai, ele tem outros irmãos. Aí eu falei, nossa, sério? E eu achei tão interessante que foi depois que eu fiz eu constelei e aí eu comecei a me inteirar das ordens sistêmicas, porque existem aí leis sistêmicas atuando, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Então, todos na família têm o direito de pertencer. A gente precisa compreender e respeitar os grandes. Então, ali eu estava interferindo uma lei, que eu estava no lugar dos meus pais, vendo eles como pequenos. Então, ali eu estava nas interferências sistêmicas, nos emaranhados. E aí, essa minha paciente me contando, uma querida, e ela falou assim: a gente conhece, né? A minha mãe conhece a família, né, do seu pai, só que o seu avô não está mais vivo, né? Só que eu vou pegar o telefone e vou passar para você. E aí, olha só, né? E aí foi aquela revelação, nossa, meu pai, né? E meu pai ficava naquela, né? A minha avó já falecida tinha aquele receio de perguntar, ai, como que vai ser, né? Eu falar isso, perguntar do meu pai. Eu acho que ele sempre teve esse receio de achar que a minha avó ficaria triste com ele, ou como se ele estivesse invalidando tudo o que ela fez. Então ele sentia que não tinha esse direito de perguntar. Mas enfim. E aí fomos atrás, né, da família do meu pai. Eu conversei com uma tia minha e ela falou assim: nossa, mas a gente precisa avaliar, a gente não sabe, a gente sabe que tem aí um irmão aí em São Paulo,
mas a gente precisa verificar. Aí eu peguei e mandei uma foto do meu pai para ela, né? Isso tudo pelo WhatsApp. E no mesmo, né, depois que ela me passou, né, que essa minha paciente passou o contato dessa família, né, dessa minha suposta tia, né. E aí, quando a gente foi, que eu passei a foto e ela me passou a foto do pai dela, do meu avô, né. Quando a gente olha, cara de um, focinho de outro. Eles são super parecidos. E parece que assim, o universo é tão sábio que ele falou, não, esse filho ele vai ser muito parecido porque ele vai ter um momento que ele vai encontrar esses irmãos e esses irmãos vão reconhecer, porque é como se estivesse vendo o próprio pai, de tão semelhante que eles são. Então olha como esse campo, o sistema, o quanto tudo se revela nas constelações quando a gente está nesse movimento de colocar o conhecimento ali na prática. Então é isso que eu quero saber. A verdade não gosta de ficar escondida e no campo ela vai se mostrar. Então, e aí foi muito interessante que aí meu pai viajou para lá, conheceu os irmãos e muito curioso porque o meu pai sempre viajava a trabalho para o Recife, né, ali no Pernambuco, que foi a cidade que ele nasceu, mas nunca tinha voltado na cidade que ele foi criado. Então, tudo ao seu tempo, né? E aí eu tenho as minhas teorias, né? Enquanto as mulheres que amaram esse homem, que era minha avó e a mãe dos meus tios, estivessem vivas, né? A verdade não ia se revelar, porque ficam segurando, né? E aí, depois que elas, né, faleceram, a verdade veio à tona, depois da constelação. Então, tem aí umas sincronicidades, né? Não acredito em coincidências, mas em sincronicidades. Então, olha só, como tudo, né, esse campo, ele vai se revelando, a gente vai voltando para o nosso lugar, as coisas, né, a verdade, ela vem à tona, e a gente vai olhando e se colocando, né, no nosso lugar, que não tem como você estar num lugar salvando um ou salvando o outro, porque você fica travado, a sua vida não acontece. E aí a gente fica aí com essa obesidade mental, buscando várias coisas, muitos recursos, e a gente não sai do lugar, porque não coloca em prática, né? Então, assim, a Fabi aqui compartilhou, né? Partilhou aqui o quanto modificou a vida dela, o quanto veio aí muitas consciências chegando. Então, vocês que estão aqui, que já participaram, já constelaram, o que vocês colocaram em prática? O que vocês sentem aí que precisam ainda colocar ou que ainda estão esperando? Porque quando a gente espera, o banco da nossa vida está vazio. Então, aí vamos fazer um exercício, até para vocês começarem a sentir. Se tiver um chinelo aí, provavelmente vocês estão com um chinelo no pé, levantem e coloquem aí um chinelo ou algumas almofadas no chão, pelo menos 3. Então eu vou pedir para que vocês ou coloquem 3 chinelos, 3 sapatos ou 3 almofadas, né? Então vejam aí a possibilidade. E eu aqui vou colocar, né, cada objeto aí desses 3 vão representar algo que eu vou colocar aqui na minha legenda para que vocês possam sentir como que é estar aí. Vamos lá. Então, vão ser 3 objetos, aqui ó, 1, 2, 3, eu estou anotando. Vamos lá, eu vou pedir para vocês respirarem profundamente. A Márcia chegou agora. Márcia, eu estou fazendo um exercício aqui, pedir para que as pessoas colocassem 3 objetos. No chão pode ser sapatos ou pode ser almofadas. A gente chama esse exercício de âncoras de solo. Então, cada aí desses 3 vai ser representado uma pessoa. Tem aí um campo, 3 campos. 1, 2, 3. Isso. Vejam aí. Almofadas, pode colocar assim, pessoal aqui tá chegando, eu vou explicar novamente. Então, imagina que você vai fazer, por exemplo, não precisa colocar juntas, é bom dar assim um palmo, né, espaçadas, porque você vai pisar em cima das almofadas. Então, almofada número 1, número 2 e número 3, né? Então, aqui o 1 significa um campo, o 2 significa outro campo e o 3 significa outro campo.
Então, vocês que estão chegando, a gente já está no exercício. Então, coloquem aí escolham 3 objetos, 3 almofadas, coloquem no chão e vocês vão subir em cima então, primeira almofada, coloca os 2 pés em cima da almofada, fecha os olhos, faça uma respiração profunda e sinta como é estar aí, em cima desse objeto, desse lugar, desse campo. Se conecta com esse campo. Veja como é que você se sente quando você está aí. Vai respirando profundamente, inalando, exalando, deixando o que é de fora lá fora, trazendo atenção para aqui, para o agora, para o momento presente. Isso. Sentiu, perceba se você tem vontade, qual é a vontade que você tem, você quer ficar, o seu corpo sente, é pesado, é leve, qual é o sentimento que vem, né? Faça essas perguntas para você, como que eu estou me sentindo, é leve, eu quero ficar, eu quero ir embora, qual é o sentimento que eu tenho aqui. Sentiu, sai desse campo, vai para outra almofada, número 2, veja como é estar aí, respira, sente, vai se conectando com a informação, sentindo, percebendo, acessando tudo que precisa ser acessado deste campo, deste lugar. Perceba se você tem vontade de ficar, qual é a sensação de estar aí, você se alegra, quer ir embora, quer ficar, quer abraçar. Isso, respira profundo e agora sai, né? Deixa esse campo, vai se desconectando e agora vamos para o terceiro objeto. Respira, inala, exala, veja como é estar aí, faça uma respiração profunda, vai se conectando, sentindo, percebendo tudo aquilo que precisa ser sentido, percebido. Isso, veja se você quer ficar, quer ir embora, é leve, é pesado, tudo é importante. Tudo que você está sentindo, sensações físicas, que depois você pode compartilhar aqui comigo. Isso. Respira, inala, exala, muito bem. Solta, deixa o ar sair pela boca. E aqui nós vamos escolher 3 cartas, né? 3 cartas. Para a almofada número 1, uma carta para a almofada número 2 e uma carta para a almofada número 3. Vamos lá, juntas, se conecta aí, como que você se sentiu na número 1. Importante, né, de você poder escrever como é que você se sente. Vamos lá. A cartinha para o campo número 1, tá aqui. Mais uma respiração, cartinha, mensagem para o campo número 2. E agora, respira a mensagem do campo número 3. Olha lá, olha que importante. Antes de eu revelar, oi Carla, sua querida, a Priscila tem realizado um trabalho incrível com a minha filha, principalmente pelo momento desafiante que ela está passando. Que bom, gratidão pelo depoimento, Carla. Fico muito feliz por tudo que ela está acessando. Isso é muito bom, né? Colocando conhecimento em prática. Vamos lá. O primeiro lugar que vocês foram, olha a mensagem que saiu. Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? O que você sentiu no campo número 1? Pergunte-se agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Campo número 2, eu me permito que você me veja. Eu me permito que você me veja. Olha que interessante. Cris, boa noite. Campo número 3. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha que interessante. E agora eu vou revelar para vocês. O campo número 1 é o campo do pai. O pai é aquele que, mesmo que você não tenha convivido, a gente se conecta muito com as histórias, aquilo que foi, aquilo que não foi, a gente fica ali preso, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aquilo que você sentiu verdadeiramente é o que o seu eu interior está sentindo. Então,
Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Então, campo do pai é o número 1. O campo número 2 é você, o seu eu interior. E olha que interessante a mensagem. Eu permito que você me veja. Então, se permita ser vista por você. Olhe para você, olhe no espelho, né? Se permita que você, né, se mostre, que você se veja, né? Olha que interessante. Olha só, eu permito que você me veja. Então, se veja, ó, a sua alma está pedindo, eu permito que você me veja. E o campo número 3 é o campo da mãe. E olha só, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha que maravilha! Agora me falem aí, se vocês quiserem compartilhar ou não, façam as suas anotações, aquilo que vocês sentiram no campo do pai, que é o número 1, no seu campo, no campo número 3. Perceba, vocês estavam conectados? Você se realmente sentiu aí o campo número 1? Foi pesado? Aquilo que você está aí em relação ao seu pai? Tudo isso que você pensa, julga sobre ele, isso traz força ou está te enfraquecendo, né? Então, veja aquilo que você pode levar ou não. Vamos ficar com a parte que traz, que nos dá força, para que a gente possa ir para a vida, para que a gente não fique naquele movimento de ficar cobrando dos nossos pais, porque quando a gente cobra dos nossos pais, a gente vai para uma postura para a vida de cobrar da vida aquilo que os nossos pais não deram, e a gente vai buscar que os relacionamentos, né, os nossos parceiros, as nossas parceiras vão buscar, a gente vai buscar que eles façam aquilo que os nossos pais não fizeram. No nosso trabalho, a gente também vai com essa postura de cobradora, e é uma postura infantil, e é algo que vocês precisam tomar muito cuidado. A Cris colocou aqui, Pri, eu não assisti desde o início, não sei sobre o que falaram, mas vou relatar o que senti, que bom. Você chegou na hora do exercício, pelo que eu percebi aqui. A Fabi colocou que o 1 e o 3 foi desconfortável. No 2 sentiu que foi leve, foi gostoso, não queria sair daqui. Bom, tá bem conectada com você. Aí você falou assim que o 1 e o 3 foi desconfortável, pai e mãe. Então, reflita, né, aquilo que você percebe, né, o que você pode soltar, o que traz força, né, para que você possa, mas o importante é que você está conectada com você. Mas solta, né, para que você possa ter esse movimento, como eu falei, né? De quando a gente tem essa postura que a gente não tem como a gente ficar no lugar do julgamento, essa postura de arrogante, a gente oferece o nosso respeito, é uma postura de aceitação, não é uma postura passiva, é olhar e concordar, né? Concordar traz paz. Deixa eu ver aqui. Oi, Leide, tudo bem? Me senti mais confortável no campo. Aí não dá para entender aqui. E no campo 1 estava pesado e o 3 de início estava bom, depois começou a incomodar. Então acho que você colocou aqui que o 2 estava bom e no 1 e no 3 estava pesado. 1 e 3 é pai e mãe, né? Então solta aí também. Às vezes tem uma idealização da criança, daquilo que podia ter sido feito. Não tem como, a gente sempre vai ter um olhar aonde a gente queria que as nossas necessidades fossem atendidas e nem sempre elas foram. E a gente precisa sair desse campo das idealizações, porque traz força, né? Quando a gente olha, aceita e olha para a realidade. Olha aqui, a Cris colocando. O meu corpo no campo 1 parecia um pêndulo projetando para frente. Então, o campo do pai está te atraindo, né? Como se você estivesse mais conectada com o campo do pai. E aqui no campo 3 não sentiu nada, que é o campo da mãe, não se conectou. A Fabi agradeceu. Agora eu vou ter que assistir novamente para entender. Isso, assiste novamente, faça o exercício, né? Anote o que você sentiu para que você possa compreender, porque o campo 1 era pai, o campo 2 você e o 3 é o campo da mãe. Aqui a Carla colocou, senti uma angústia no 1, campo do pai, no 2 senti tristeza, o seu campo, Carla, e no 3 senti vontade de ficar. Então o campo que mais te deixou ali é o campo que você, provavelmente sem perceber, é o campo que você sente vontade de ficar, da mãe, né, de receber o amor, de se sentir acolhida,
Então, o movimento aí é para vocês que não tiveram conexão no campo 2, que é o seu campo, é começar a olhar para vocês nos olhos. Um exercício bom quando tiver ali fazendo seu skincare, escovando os dentes, passando fio dental, olha nos seus olhos. Tem pessoas que assim saem lindas de casa. O cabelo não tem um fio fora da cabeça, mas elas não se olharam no olho. E elas falam, nossa, como que eu tava? Né? Então é tão automático o arrumar, a estética, que ela não se olhou nos olhos. E vocês viram a mensagem do 2? Eu permito que você me veja. Então a nossa alma está sempre aqui, olha para mim, cuida de mim, não se distraia com problemas dos outros, querendo ficar no campo alheio. Então toma muito cuidado. Então, Carla, faça esse exercício de olhar para você nos olhos. A Fabi agradeceu, já li. A Gabi colocou. O meu, no número 1, senti indiferença, que é o campo do pai. No 2, me senti muito bem. Que bom, tá bem conectada com você, Gabi. E no 3, me senti confortável, que é o campo da mãe, né? E aí no 1, então é a diferença. Então, essa indiferença te ajuda, né? Te enfraquece, veja, né? O que você pode aí ir se desconectando para não entrar no campo do julgamento, da arrogância, que aí é um campo que prende a gente, né? Porque o que acontece? A gente se vincula tanto com as histórias que a gente ouviu dos nossos pais, a gente toma dor do casamento dos nossos pais, da relação dos nossos pais. Isso faz com que a gente fique emaranhada no nó, aquele nó daquela relação. Vivendo uma dor, lutando ali sabe, de uma maneira, não que a gente esteja lutando, né, uma batalha, mas assim, chorando uma batalha que não é nossa, uma dor, chorando uma dor que não é nossa. Então a gente tem que, sabe, fazer um exercício consciente de sair desse campo para que o seu campo, o campo das relações, o campo do trabalho, dos relacionamentos, fique leve, né? Porque o pai é aquele que empurra a gente para a vida. Nem sempre a gente teve pais presentes e a gente fica nesse lugar, no movimento de cobrar. A gente precisa agradecer a vida que foi e seguir adiante, para que a gente não fique, né, naquela seara de ficar e fazer e acontecer e ficar naquela postura de cobrar, tá? Travou? Como é que tá aí para vocês, meninas? Voltou? A Leide colocou isso mesmo. A Cris colocou, agora eu vou assistir novamente, tá? A Leide agradeceu, a Cris colocou, leia o 2, por favor. Acabei de ler, né? O 2 é o campo da pessoa, né? É o seu campo. Eu me permito que você me veja, que é o seu campo. A Márcia colocou aqui, o 1 foi pesado, que é o campo do pai, o 2 foi médio e o 3, o 2 é o seu campo, é você, como se você estivesse olhando para você, se conectando com você. E o 3 é o campo da mãe, você sentiu leve, né? Então perceba, Márcia, para você também, faça essa reflexão. Qual é o vínculo que você criou aí com o seu pai? Tem julgamento, tem dor do casamento dos seus pais, né? Tá pegando aí essa dor. Então perceba para que você possa sair desse lugar que a gente só vê as brigas dos nossos pais. A gente não vê reconciliação. Isso para quem tem pais casados, né? Agora, quando o seu pai foi separar, né? Os pais separaram ou não conviveram com os pais, o que a gente acaba fazendo? Mesmo as pessoas que não conviveram com seus pais, convivem com as histórias. Então, imagina, como eu contei para você, a história do meu pai, né? Claro que eu não vou ficar aqui abrindo, né? Que tem que ter esse cuidado, porque é a história de vida dele. Mas como que será que foi para ele, né? Sem ter esse contato com o pai dele, mas que quando ele, né, depois de mais de 50 anos, encontrar os irmãos e os irmãos saberem que tinha um irmão aqui, mas que ele não sabia que tinha esses irmãos lá. E aí ele foi bem acolhido, recebido, porque era muito parecido com o pai. Então imagina a força que trouxe para o campo do meu pai e ao mesmo tempo para o meu, porque a força que chega para o meu pai chega para mim também, então, e chega para todas nós, as filhas, para todo esse campo, que o amor ele começa a fluir, porque é feita uma inclusão, né? A inclusão o amor ele pode fluir, porque quando o amor não flui no sistema, imagina quando a gente pega uma mangueira e represa a água, que a gente torce assim, ó, não sai nada, não passa nada. E aí quando a gente inclui o amor, volta a fluir, a água passa.
Então isso traz uma força para o campo muito, olha, foi muito interessante esse movimento. A Fabi colocou, no 1, Pri, não conseguia ter muito equilíbrio. Ah, então quando você estava no 1, não sentiu equilíbrio. Pois é, então perceba, né, o que traz aí de você está nesse campo, não se sentiu com equilíbrio. Então, respira, e aí vem a pergunta da carta, né? Isso traz força ou enfraquece? Isso ajuda ou atrapalha, né? Será que isso ainda está movimentando para você? Para que você solte, né? Às vezes tem algo aí em relação ao luto que você realmente está vivenciando para que você possa ir saindo desse lugar, para que você possa, né, ficar bem, né? Então, de tudo que a gente falou, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Falem aí, fiquem à vontade. Umas queridas chegando agora. Gente, eu vou alternar, tá? Vou até deixar vocês que gostam de assistir live. Provavelmente no dia que for ter o grupo, quarta-feira tem o grupo à noite, 7h30, o grupo de dependência emocional. Aí eu não faço a live, mas aí eu vou me organizar para fazer a live de segunda-feira à noite. E quando não tiver o grupo na quarta-feira, eu faço a live de manhã. E o que vocês acham? Vocês gostam da live à noite ou na live no meio do dia? Então, me respondam aqui, porque vocês que sempre vêm para a live, eu vou sempre estar aqui de acordo com as pessoas que vêm no ao vivo, né? Para que vocês possam... aqui a Márcia colocou à noite. A Fabi, agradecer mesmo, Pri, ama esses movimentos, são tão engrandecedores, eles são tão reveladores. Hoje mesmo eu fiz alguns exercícios com as mulheres que eu atendi hoje e o quanto elas sentem, né, a conexão. Nossa, que interessante, olha, eu senti realmente. Então, uma que estava com uma questão com o trabalho, ela sentiu o peso do trabalho sem saber qual era o objeto e ela entrou e percebeu, sentiu, ela realmente é isso que eu sinto no trabalho. Então, esse é o movimento, né, que você vai... E aí, como que eu vou colocar em prática? Então, se é um ambiente que não me favorece, o que eu posso fazer aqui? Será que eu estou fazendo demais? Eu estou interferindo na lei do equilíbrio? Porque, como eu falei para vocês, tem as 3 leis sistêmicas. Eu interferi por muito tempo a lei do equilíbrio, porque eu estava querendo dar mais do que eu estava recebendo, e eu estava interferindo na lei da ordem. Eu estava querendo ser maior do que os grandes, dar pitaco nas histórias que não eram minhas. Então, quando eu volto para o meu lugar que eu coloquei esse conhecimento em movimento, não, isso aqui não é meu, eu vou sair desse lugar, eu vou entrar em contato com culpa, mas eu saio desse lugar, eu vou buscar viver a minha vida para fazer a minha vida acontecer. Aqui, a Carla colocou, ela gosta do meio-dia, a Cristã falou que é à noite, a Fabi pode ser no meio do dia, sempre dá um jeito de entrar, a Fabi tá sempre aqui, que bom, gratidão. Então, e aí quando a gente começa a incluir na prática essas leis sistêmicas, o quanto é rico pra gente. E você vai percebendo, você consegue perceber na vida alheia, a vida do outro, a gente quer adaptar, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Fabi? Fabi já falou aqui que assim, a gente vai fazendo, vai falando, nossa, mas você tá fora do seu lugar, e a pessoa ela não sabe. Ela não tem consciência, ela não acessou ainda esse lugar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba falando algo e aquela questão que eu trouxe no grupo, não dá para responder uma pergunta que não foi feita. Então a gente fica aí querendo fazer e responder perguntas que não foram feitas. A gente quer mostrar um problema para a pessoa que ela nem sabe que ela tem. E a gente tem que tomar cuidado. E fica aí a reflexão para que vocês possam, quem sentiu aí peso número 1, vamos saindo dessas histórias que vocês se colocaram, saindo dessas dores que vocês tomaram para vocês, esse lugar não é seu, né? Quando a gente chega na vida dos nossos pais, eles já são adultos e eles sabem qual é a melhor coisa para eles. Não, mas minha mãe não sabe se cuidar, meu pai, não quero saber. Vocês não têm, aí não é o campo de vocês, tem que deixar os pais com a vida deles, né? A gente apoia, a gente auxilia, mas não salva. A Fabi colocou, Pri, agora faço assim, pergunto para as pessoas se você quer apenas falar ou quer um direcionamento. Precisa saber, né? Para que você está me falando isso? Qual é a intenção da fala?
Você quer se vitimizar? Você quer que eu resolva a sua vida para você? Não dá. Você precisa trazer aí o que você está buscando fazer por você. É muito importante, né? Então vamos colocar esse conhecimento em movimento para que você possa ter resultados diferentes. Então, quando a gente começa a colocar em prática na nossa postura, o que vai acontecer? A gente vai colher movimentos e vai ter resultados diferentes. Então, isso é muito importante. E lembrando que quando o problema bate na sua porta, mais uma vez, um problema que você ainda não resolveu, é mais uma oportunidade de testar, de saber que você não precisa desse problema se você realmente enfrentá-lo. Então, se você está percebendo que você está passando pelo problema mais uma vez esse problema está aí na sua vida, batendo na sua porta, ele tem uma função. Quando você passa por ele, que você decide, a partir de hoje, não, eu vou enfrentar, eu não vou mais fugir, o que vai acontecer? Ele não precisa voltar mais para te testar. Você já foi para o próximo nível. A Fabi colocou, dependendo da reação dela, já consigo identificar. Pois é, então a gente vai começando a identificar as pessoas quando elas vêm contar as histórias, o que elas querem quando elas contam as histórias pra gente. Muitas querem que a gente resolva a vida delas e outras vão estar num lugar de, olha, eu estou só mostrando o que eu estou passando, mas eu vou fazer algo por mim, eu já estou fazendo, então já conta com uma narrativa diferente. E a gente aprende muito isso no grupo, né, Fabi? Então, quarta-feira tem grupo. Se vocês escolherem, me chamem aqui no direct ou no WhatsApp, porque quando a gente está em grupo, a gente vai percebendo, a gente vai se ouvindo na fala do outro. A gente consegue perceber. Nem sempre a gente sozinho consegue colocar todo o conhecimento em prática, porque tem muita coisa que fica velada, tem muita coisa que a gente acha que está fazendo certo. Eu mesmo, por muitos anos, achei que estava ali abafando, salvando e trazendo aí, respondendo as perguntas que não foram feitas, muito no lugar de arrogância. E aí o que acontece? A gente vai afastando as pessoas, a gente quer salvar, já quis salvar muito as pessoas a cortar os atalhos, e aí quando eles querem cortar os atalhos, não adianta a gente querer salvar a pessoa se ela não está nesse movimento, se o movimento dela é fracassar, é o que ela está buscando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então observem, façam o exercício de vocês olharem para vocês, olharem nos olhos, se permitam ser vistas, olhem para o eu interior de vocês, porque aí vocês vão perceber o quanto vocês precisam escolher, né? Então não é precisar, mas é o escolher se respeitar, olhar para você sem essa punição e saber que vão ter situações e limites que você vai colocar, que você vai sentir aí um desconforto, vão ter renúncias, decisões e escolhas que elas no início vão ser pesadas. A gente vai sentir aquele desconforto, mas a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito, né? A nossa parte, que é se cuidar e atender às nossas necessidades, porque não dá para esperar que o outro faça o que é a nossa parte, tá bom? Então, muito obrigada, mais uma live e eu espero vocês. Quarta-feira tem o grupo online de dependência emocional e no dia 3 de junho tem o nosso encontro de constelação, movimento sistêmico, que vai ser presencial aqui em Itaém, num lugar muito gostoso. Eu espero que vocês estejam com a gente, mas a gente vai falando desses encontros mais pra frente em outras lives. E uma boa noite e um bom descanso para vocês. Obrigada e até a próxima!